Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que hoje nos reúne, né, nesse dia de glória, um dia histórico na nossa cidade, quando a gente reúne pessoas seletas numa solenidade comemorativa do resgate do túmulo da escritora Luísa Amélia de Queiroz. E para que a solenidade aconteça da forma como foi pensada, nós passamos a palavra nesse momento ao doutor Elmar Carvalho, que irá fazer as suas considerações iniciais. Meus amigos, um dia deste eu fui visitar o nosso Cláudio. E aí ele mora aqui perto e eu o convidei então a me acompanhar numa visita aqui a este cemitério. Farei uma síntese porque o que eu tinha a dizer praticamente está dito neste livro que será distribuído a todos. Já foi, se alguém não recebeu, pode pegar aqui. Então, fui visitar o túmulo da minha irmã, em seguida tentei encontrar o túmulo da minha prima, que por sinal era tia-avó da mulher da Tereza, mulher do Dr. Roberto Cajubá. De lá me desloquei para visitar o Amstai e, por fim, a nossa poeta Luísa Amélia de Queiroz. Mas qual não foi a minha consternação, a minha tristeza de ver este túmulo hoje tão bonito, já restituído à sua beleza original, o estado em que ele se encontrava naquela ocasião. As peças todas pensam a verdadeira arapuca que com o inverno iria cair, se espatifar, se estilhaçar completamente. Daí eu publiquei umas notas em grupos de WhatsApp aqui de Parnaíba, para que tivéssemos alguma ressonância. Levei o caso à Academia Piauiense de Letras, porque lá também membro lá, colega meu e do Dr. Valdeci, o Nelson Neri, que é o presidente do Conselho Estadual de Cultura, para que a coisa tivesse repercussão. O estado precário, deplorável, em que se encontrava o túmulo. E aí, eu sentindo que a coisa estava morna, tratei do assunto com o nosso mecenas, Dr. Valdeci, que de imediato disse: tomarei as devidas providências através da construtora de uma pessoa amiga minha, parente meu e tal. E o fato é que, para resumir, já que a história está contada aí no livro, que então foram adotadas todas as providências de tal sorte que eu até esperava um simples conserto, mas foi feita uma verdadeira obra de restauração, porque essa pedra estava quebrada, distorcida, e nem sequer se lia mais as letras pelas sujeiras que se acumularam ao longo de muitas décadas. Aquela lápide contendo um poema dela, e com a assinatura, digamos, com o nome de quem a homenageou, que foi o Fenelon Lima, já não se lia mais. E então essa restauração, que ainda falta um detalhe para ser concluída, que vai ser o polimento, que ainda vai dar maior brilho aqui a este mausoléu. Então, meus amigos, cheguei para Parnaíba em 75. Eu digo que nasci pela segunda vez em junho de 75, quando vim morar em Parnaíba. Tanto que eu digo que eu sou um parnaibano de Campo Maior, mas também o sou por título de cidadania. Então, ali pelo final da década de 70, eu fiz parte de uma agremiação literária e eu via já naquela época o Fonseca Mendes, poeta e jornalista, se referia a este túmulo e contando que esta árvore rebentou de dentro dele. Poderá ter alguma explicação simples,
mas eu já acho isso uma coisa misteriosa. Eu não tenho explicação. Um sinal de que ela foi agraciada, porque ela dizia que queria ser sepultada à sombra de uma gamileira. E aqui, neste Campo Santo, não tendo uma gamileira, Deus providenciou para que a gameleira nascesse das entranhas de seu túmulo para lhe dar sombra e beleza. E para não me alongar, quero dizer que o nosso Dr. Valdeci patrocinou esta restauração do seu próprio bolso. Não foi uma obra do SESC, até poderia ser porque o SESC tem o seu plano e seus projetos de cultura, mas ele, para não burocratizar, fez as suas próprias expensas. E não fez uma simples obra de carregação, não fez um simples quebra-galho, fez uma restauração da melhor maneira possível, tal como foi possível. E a poeta merece, porque naqueles idos em que ela morreu, no final do século XIX, em 1898, as mulheres eram até discriminadas ao ingressarem na literatura, porque muitos machistas, a sociedade patriarcal, isso era visto como a mulher querendo sobrepujar o homem e tal. Tanto que uma escritora foi reprovada na Academia Brasileira de Letras e outras mais durante muitos tempos. Só recentemente, assim, algumas décadas atrás, entrou a Raquel de Queiroz. Na Piauiense entrou uma mulher antes da brasileira, que foi, no nosso caso aqui, a Luísa Amélia de Freitas Bevilacqua. Amélia de Freitas Bevilacqua. Entrou aí nos idos de 30, por aí, não sei bem a data. E ela, nossa academia, homenageou uma mulher, a nossa Luísa Amélia, patrona de uma cadeira daquele sodalício. De forma, então, que a nossa princesa da poesia piauiense, que tinha um belo túmulo, mas em estado de ruína, foi agora contemplada com essa magnífica restauração que trouxe esse túmulo à sua beleza original, porque ele é um marco histórico, porque é o túmulo da primeira poeta realmente de valor da literatura piauiense. E é histórico também porque ela é patrona de uma cadeira da Academia Piauiense de Letras. E é histórico também porque ela não é só uma poeta, mas uma das maiores poetas da literatura piauiense. De sorte que estou muito satisfeito de agora estar sob a sombra e a beleza dessa gameleira comemorando essa restauração. E que o nome da nossa poetisa permaneça pelos séculos dos séculos. E uma salva de palmas para o nosso mecenas Valdeci, que possibilitou esse trabalho. Mas me lembrei de uma coisa, finalizando. Só falta ser restaurado, e acho que a prefeitura vai cuidar disso, repor o nome que se encontrava aqui neste Campo Santo, que é um dístico do Cemitério da Igualdade, que diz: dos mortais aos que morreram. Isso precisa ser restaurado e acho que isso será providenciado. Muito obrigado. Nós agradecemos a participação do Dr. Elmar Carvalho e que nos proporcionou esse momento de tantos sentimentos, de tanta grandeza na nossa história, na nossa cidade, na nossa literatura. E dizer que nesse momento nós vamos receber
os poetas, escritores Cláudio e Arline Souza Filho para fazerem as suas declamações. Obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer a todos que estão presentes, principalmente o amigo Omar Carvalho, e o Dr. Valdeci Cavalcante, que foi responsável por essa linda reforma, restauração do túmulo digna. E, ao mesmo tempo que ele parabenizo o Dr. Valdeci por todas as ações que ele tem nesses anos, que não são poucas, dignas mesmo, de nossos aplausos. E eu escolhi um poema da poetisa Luísa Amélia de Queiroz, chamado Impossível. Ela dormia no divã de prata, como rainha nos degraus do trono. Nem uma nuvem redilhada e fina, nem uma estrela lhe guardava o sono. Ela dormia como a ouro formosa, meiga, sorrindo na celeste altura. Bela, mais bela do que a estrela d'alva, branca, mais branca que a neve pura. Ela dormia, seus divinos raios formavam um ciclo de beleza imensa, como a miragem, a visão de um sonho. Na leve rede do ideal suspensa, ela dormia, ciciante a brisa, passando perto, lhe osculava a fronte. Gemiam ondas na deserta praia, doce, baixinho, suspirava a fonte. Ela dormia na amplidão sidérea, e eu, enlevada na beleza sua, de quando em quando murmurava em êxtases: ah, se eu pudesse te igualar, ó lua. Obrigado. Bom dia a todos. É uma imensa satisfação para mim estar aqui perante tão nobres personalidades da nossa literatura e do nosso meio social e homenagear, uma singela homenagem à nossa poeta Luísa Amélia de Queiroz, a qual eu admiro muito e respeito. Eu escolhi aqui, eu quero agradecer aqui ao Dr. Valdeci pela homenagem que ele fez, restaurando o túmulo da poeta, a todos que estão aqui presentes. Vamos lá. Escolhi o poema Sempre Dor. Já sem saber onde os ponha, desta vida enfadonha, tendo tédio e tanto horror, vou-vos além, vejo um túmulo, que é sempre o feliz êmulo do fado perseguidor. Campa, campa, é no teu seio, que irei tão longo anseio, esconder, triste a dormir, inerte, fria, gelada, pelos meus abandonada, mas também sem dor sentir. Muito obrigado, um abraço a todos. Passaremos a palavra ao Dr. Valdeci. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar meus confrades da Academia Parnaibana de Letras, cumprimentar aqui os nossos poetas parnaibanos, nossos escritores, nossos literatos, cumprimentar o nosso secretário de Cultura, Arlindo Leão, um grande baluarte na cultura da nossa cidade, a nossa querida Amanda, diretora do SESC aqui em Parnaíba, nosso Cláudio Ciarline, nosso grande poeta, e a professora Lourdes Lima, essa minha querida amiga que é uma baluarte na cultura e a maior, vamos dizer, agitadora cultural da nossa cidade. Muito obrigado, Lourdes, por tudo que você faz aqui pela nossa cidade. Bem, parafraseando o Elmar disse, eu levei esse assunto para a academia. E lá nós vimos esse assunto. E eu
eu sou aquela pessoa que eu gosto de fazer coisa grande, mas também as coisas pequenas que são importantes, como essa restauração. Essa restauração é muito importante porque ela não é uma simples restauração. É uma restauração de um nome, é uma restauração de uma época, é uma restauração da morada final do corpo de uma grande escritora que é considerada como a primeira poeta do Piauí, vamos dizer, a princesa das poetisas, e que deixou um legado muito grande, que é o seu exemplo. Foi, como disse o poeta Elmar, que escreveu também no seu livro de literatura aqui, foi a primeira poetisa a demonstrar que a força da mulher começou a lutar pelos direitos da mulher, pelo direito à igualdade entre homens e mulheres. Ela teve a coragem, naquela época, ainda no século XIX, fazer isso. E ela é uma pessoa, vamos dizer, divina, é uma pessoa abençoada, porque ela manifestou esse desejo de descansar sobre a sombra da gamileira. Ela provavelmente leu alguma obra, ou melhor, a obra de Guimarães Rosa, publicada em 1856, que fala da sombra da gamileira, e que ele dizia que a sombra da gamileira era onde os viajantes paravam para descansar e comer. Então aqui a poeta Luísa Amélia, inspirada provavelmente nesse trabalho de Guimarães Rosa, desejou descansar sobre a sombra da gamileira. E os milagres acontecem. Eu não sou um grande ou ilustrado doutrinador da doutrina espírita, mas gosto muito da literatura e procuro sempre, toda semana, estar atualizado com as publicações mais importantes sobre a doutrina espírita, porque eu tive aqui a professora Rosinha, viu, Lourdinha? Professora Rosinha aqui de Parnaíba, que foi minha professora de biologia e que é uma grande espírita. Temos a Marabuco, a doutora Marabuco, temos o Ornálio, que são três figuras que me mantêm e que me suprem com a literatura espírita semanalmente. E pelo que nós vemos na doutrina espírita, os desejos nossos em vida, eles se cumprem após a morte. Porque os desejos, eles são as vontades quando elas são divinas, como foi o caso da nossa poetisa. Então, essa gameleira veio através de um espírito muito elevado que trouxe essa semente e plantou aqui em homenagem à nossa poetisa. Então, eu me sinto muito feliz de estar aqui hoje com meus companheiros, meus confrades, meus colegas de SESC, meus amigos da Parnaíba, no momento desse, vangloriando e mostrando a importância de uma figura ímpar na nossa cidade, que, embora tenha nascido na cidade de Piracuruca, mas sempre se sentia uma parnaibana, como o nosso companheiro Elmar, que nasceu em Campo Maior, mas sempre se sente um parnaibano. Essa terra é uma terra abençoada. Então vamos continuar trabalhando por ela, todos nós, de mãos dadas. Muito obrigado. E só para complementar, que o Perelmar falou da imortalidade da nossa poetisa, inclusive ela é patrona de uma das cadeiras da Academia Piauiense de Letras, e a importância das academias é muito relevante, porque ela eterniza o nome das pessoas, ela eterniza. Eu escrevi um trabalho, eu fiz uma palestra para o encontro das academias de letras de contabilidade, e eu fiz fazer essa palestra, e depois o pessoal pediu, e eu passei a palestra para eles, e eles publicaram esse livreto aqui, onde eu conto a história das academias, vem desde Platão, aí passa pela França, em Richelieu, e Richelieu, ele consegue academia francesa aqui. Richelieu consegue organizar a primeira academia de letras
do Ocidente de forma estatutária, foi a Academia Francesa de Letras, onde essa academia passou a ter 40 cadeiras, né? Então, a história da imortalidade vem porque ele conferia uma medalha onde ele dizia para a imortalidade. Então, a nossa querida poetisa também, ela passou para a imortalidade no momento em que, através da sua obra, e especialmente através da Academia Piauiense de Letras, lhe foi prestada essa grande homenagem como patrona de uma de suas cadeiras. Muito obrigado. Receberemos neste instante o nosso amigo Arlindo Leão, presidente da Superintendência de Cultura do município de Parnaíba. Bom dia a todos os homens e mulheres aqui presentes. Cumprimentos especiais aqui ao Dr. Valdeci Cavalcante, o provedor dessa reforma tão necessária que estava sendo, que é o túmulo da poeta Luísa Amélia de Queiroz, que não era parnaibana, mas, né, Elma, o doutor Valdeci muito bem disse aqui, é uma piracuruquense de Parnaíba, né? Então, eu queria que, em nome do município, em nome do povo desta cidade, já que o prefeito Monsanto não pôde vir prestigiar essa manhã tão marcante aqui na vida da cultura da nossa cidade, mas pediu-me que eu trouxesse os seus cumprimentos e os seus agradecimentos ao doutor Valdeci por ter patrocinado essa reforma e ao doutor Elmar por ter tido, conjuntamente com outras pessoas, a ideia dessa tão necessária reforma. Então, foi falado tudo sobre a poeta, né? Até a dificuldade do século XIX da mulher escrever, né, doutor Elmar? Porque naquele tempo a mulher, parecia que ela era obrigada a ser só mãe ou esposa. Então, ela, corajosamente, lançou 2 grandes obras no século XIX, que foi Georgina e os Efeitos do Amor e Flores Incultas. Eu quero até aqui aproveitar a oportunidade para dizer que a Superintendência de Cultura vai promover o lançamento de Georgina e os Efeitos do Amor, agora ainda em fevereiro. E depois nós vamos partir para Flores Incultas e ver com calma, pesquisando um 3º livro que ela não terminou. Mas isso aí é um trabalho que tem que ser feito muito minuciosamente, com muita paciência e muito cuidado, né? Pois então eu queria aqui encerrar homenageando esse Campo Santo. Eu sempre, né, Zé Luiz, gosto de, sempre, na maioria das oportunidades que eu tenho, aí de falar, de representar o município no seu setor cultural, eu gosto sempre de falar sobre este trecho que o outro ilustre parnaibano, Berilo Neves, fundador do Clube do Turismo do Rio de Janeiro, que originou depois o Touring Clube do Rio de Janeiro, parnaibano, e ele morrendo de saudade da Parnaíba, numa noite chuvosa lá no Rio de Janeiro, ele escreveu Parnaíba, Cartago Piauiense. Parnaíba é a grande paisagem sentimental da minha vida. Tudo nela me fala ao espírito, desde a sua igreja catedral, onde aprendi a rezar, até o seu velho cemitério, onde aprendi a crer na eternidade. Aqui estão guardados as partes mais profundas do meu coração, e é nele que adejam como sombras flutuantes as figuras vaporosas dos meus primeiros sonhos. Muito obrigado
E que Deus continue, doutor Valdeci, a lhe iluminar. A Parnaíba é grata ao senhor. E o mais interessante e bonito que os parnaibanos acham é que tudo que o senhor faz na sua cidade, o senhor faz por amor, não faz por voto. Então, isso aí é uma coisa que tem que ser registrado, tem que ser dito, porque talvez eu não conheci ninguém nessa cidade que fez tanto por nossa cidade que não tenha tido por interesse político. Muito obrigado. Nós ouviremos neste momento o professor, escritor, empresário, José Luiz de Carvalho, presidente da Academia Parnaibana de Letras. Como estamos distantes, né? Seguro aqui. Permitam-me tirar a máscara. Mas por conta do sol, manter óculos escuros. Meus queridos amigos, escritores aqui presentes, pessoal do apoio e da comunicação, notadamente o pessoal do SESC, a quem eu vou me referir, na pessoa da querida amiga Amanda Pinho e do meu amigo Dutra, aqui presente. Este momento é um momento ímpar, mas não é único, porque o doutor Valdeci, ao lado da sua Academia Parnaibana de Letras, que ele tanto ama e tem dado apoio, e também na Academia Piauiense de Letras, como disse o poeta Elmar Carvalho, verdadeiro mercena da cultura, no tocante principalmente à literatura, mas também tem agido em outros setores das outras artes. Doutor Valdeci, e deixar para o final, mas vou dizer no começo, está já autorizou e já está em processo de construção uma estátua do Simplício Dias da Silva, ícone da nossa independência e um dos principais homens da nossa história, cuja estátua será colocada no centro da Praça da Graça, da Parnaíba. E ele, mais uma vez, age com recursos próprios, porque não quer perder tempo com a burocracia nos casos onde envolve a cultura. Então, meus amigos, o Simplício Dias será homenageado no centro da Praça da Graça, ali onde ele nasceu, viveu, conviveu e teve os seus últimos momentos. Então, a Praça da Graça terá essa grande estátua. Ela vai ficar com mais de 4,5 metros depois de colocada sobre a sua base. Mas hoje vamos falar de Luísa Amélia de Queiroz Brandão. Século XIX, ela nasceu em 38, começando o século XIX, e morreu em 98, no final do século. Não viveu um século antes e nem pôde ver o depois. Viveu somente o século XIX, com todas as dificuldades que as pessoas tinham naquela época, notadamente as mulheres. Bem aqui lembrado pelos oradores que me antecederam. Mas eu quero acrescentar uma coisa na fala deles. Luísa Amélia era poetisa e era poeta, como queiram dizer. Mas ela tinha um sentimento de amor muito forte que ela expressa nos seus poemas, o lado mulher. A mulher que queria um espaço na sociedade, mas a mulher que amava e queria ser muito amada. Vocês hão de convir comigo esse aspecto. Então ela foi audaciosa para a sua época,
mas também foi uma mulher bem comportada no seu lar, no seu dia a dia e cheia de amor. Então, meus amigos, quero finalizar as minhas palavras dizendo que a Academia Parnaibana de Letras, também como a Academia Piauiense, reconheceu o seu valor no momento que, na cadeira número 24, que é ocupada hoje pelo escritor Antônio de Pádua Marques, por razões de saúde, não pôde estar aqui presente. Ela é patrona da cadeira 24 da Academia Parnaibana. Como eu falei, cujo ocupante é um escritor do melhor quilate, homem de escola, homem de grandeza, com a caneta na mão, que é o Padinha. Então, nesse momento, quero também registrar que ela me ligou, uma grande mulher, Dilma Ponte, grande nas suas realizações ao nosso lado, sempre levantando a bandeira da Academia Parnaibana de Letras. Ela justificou a sua ausência também por motivo de saúde. Mas não se preocupem muito, é só um leve mal-estar. Mas hoje tudo preocupa, não é isso? Principalmente quando se pensa em se fazer uma concentração pública. Então a Dilma está bem, mas não pode comparecer aqui. Então, meus amigos, finalizando, em nome da Academia Parnaibana de Letras, parabenizar esse trabalho gigantesco de valorização da nossa história e da nossa cultura literária. Efetuada, realizada pelo meu amigo Paulo Armando, grande construtor, a pedido do Dr. Valdeci. Uma luta que o Elmar levantou, uma bandeira que ele levantou no meio que nós estávamos fazendo o Almanaque da Parnaíba, que está com mais de 600 páginas em processo de revisão. No meio da construção da estátua do Simplício Dias, no meio essa efervescência, o Elmar levantou uma bandeira. Mas como cada um de nós deve fazer isso, também levantar a bandeira individual. E levou até a Academia Piauiense e a Academia Parnaibana apoiou. Então, parabéns, doutor Elmar, parabéns ao Cláudio e Arline, que estiveram aqui, juntos nesse túmulo, e viram a situação que aqui se encontrava. Então, eu quero dizer com isso que nós estamos felizes pela nossa união, pelas nossas realizações, e que tudo que for feito em defesa da Parnaíba, da valorização da sua história, da sua cultura e o respeito da sua gente é louvável. Parabéns a todos. Muito obrigado. Peço licença, que uma última coisa eu queria dizer. Uma última coisa eu queria falar. O nosso Valdeci pediu e pede a todos nós, encarecidamente, que doravante nós valorizemos mais este túmulo, que cada um de nós seja um vigilante deste túmulo para que ele não mais volte a se encontrar num estado tão precário, num estado de ruína em que ele se encontrava. Muito bem. Cada um de nós se aproprie deste túmulo. Inicie um resgate, né, dessas pessoas que tem quantas pessoas aqui como a história parnaibana, quantos aqui. Então aqui seria o início desse momento, que é justamente a preservação da cultura, da nossa história. E mais uma coisa, o doutor Valdeci falando sobre a estátua de Silvio da Silva, é importante não só colocar uma estátua, mas o SESC, trabalhei muito no SESC, a parte do setor de cultura, fazer o quê? Quando se faz um concurso, né, sobre a vida de Simplício Dias, direcionar oficinas históricas para esses jovens através das escolas municipais ou particulares que o SESC tanto trabalhou dessa maneira. Olha, a proposta que você está falando, eu já provoquei o Padinha para ele escrever um livro mais robusto sobre o Simplício, porque ele escreveu 20 contos que também tem muita lenda, tem muita fantasia. Ele com a pena na mão, é como disse um grande amigo meu, disse, rapaz, o poeta é mentiroso, o poeta ele inventa muito. Então, também, né? Então, eu propus o Padinha, ele nunca me deu a resposta, mas é uma das coisas que vamos fazer. Primeiro, é quando colocar a estátua na praça, que fizer o evento,
Aí o SESC vai lançar, aí o SESC sim, vai lançar um concurso, né? Literário sobre, para quem fizer uma biografia, uma narrativa, uma história do Simplício Dias da Silva. Aí nós vamos pagar 4 ou 5 prêmios para incentivar todos aqueles que se propuserem a fazer o trabalho, ok? Acho que vai publicar em primeiro lugar. Vai publicar em primeiro lugar. E outros também poderemos juntar todos, né? Fazer uma. Chama o Galas faz uma. Vou passar aqui ao Arlindo, que está solicitando. Só para reforçar aqui a ideia da Inês, eu queria aqui só lembrar que, inclusive, até o professor Galas me perguntou como era que prestaria conta, que foram gastos mais de R$ 1 milhão com ações culturais através da lei Aldir Blanc. E aqui, doutor Valdeci, desse 1.200.000, 1.300.000, só voltaram R$ 300. Foi todo aproveitado em ações culturais aprovadas por comissões feitas por pessoas, escolhidas por pessoas que realmente do meio cultural. Mais uma vez, dizendo assim da nossa alegria, da nossa satisfação, do nosso entusiasmo por essa realização tão solene, tão importante na cultura e na história da nossa cidade. Nós queremos agradecer ao doutor Elmar, ao doutor Valdeci, ao Paulo Armando, a todas as pessoas que se envolveram nesse trabalho. E dizendo também que, como foi sugerido tão prudentemente, de que sejamos esses fortalecedores dessa conservação deste túmulo e de tudo que diz respeito à nossa cidade, inclusive da inscrição da entrada do cemitério dos mortais aos que morreram. E dizer também que agradecemos assim penhoradamente ao doutor Valdeci e também a quem ele conduz tão bem há tantos anos, a Federação do Comércio, ao SESC, ao SENAC, o SESC aqui em peso, fazendo tudo impecavelmente, fazendo tudo acontecer, como é sua marca registrada de excelência. Muito obrigada a todos. Nós somos privilegiados por estar aqui nesse momento. Lamento que mais pessoas não estejam, mas sabemos também que a situação não permite. Mas nós somos também, como Luísa Amélia, privilegiados de Deus por ter essa oportunidade. Muito obrigada. Certo. E também dizer que minha mãe também se chama Luísa Gomes Lima, e que está também aqui, merecidamente, à sombra da gamilheira de Luísa Amélia. Muito obrigada. Agora não tem mais poeta César que lhe suplante. Não tem mais poeta César que lhe suplante.